Ezequiel 47, título da palavra do Senhor: o rio purificador. E diz assim a palavra do Senhor: depois disto me fez voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me levou para a porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 covados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Até aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início à pregação para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe a irmã Daiane Moreira, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Aqui é a palavra do Senhor Jesus. Vai estar falando sobre o rio purificador, aonde Ezequiel, servo do Senhor Jesus, foi capaz de ver em visão, aleluia, este rio. E ele também foi capaz de espiritualmente passar por este rio, o rio da purificação. Rio este que vinha diretamente do templo de Deus, e esta água que saía diretamente debaixo do altar. E nós sabemos que verdadeiramente o altar é o trono do Senhor. Aleluia. Mas se nós pegarmos para perceber, em Ezequiel capítulo 47, versículo 3, Ezequiel vai vir falando que quando ele começou a passar por aquele rio, melhor dizendo, antes disso Ezequiel vai falar, olha, aquele homem mediu 500 metros, porque 1000 covados é o mesmo que 500 metros. Aquele homem mediu 500 metros, e depois daqueles 500 metros, aquele homem me fez passar por aquele rio. E aí Ezequiel vai me falando, olha, enquanto eu passava por aquele rio, aquelas águas começou a pegar sobre o meu artelho. Aí está escrito em Ezequiel 47, versículo 3, que a água passava pelo arteiro de Ezequiel. Arteiro significa pé, ou até mesmo tornozelo. E Ezequiel estava falando, olha, eu comecei a caminhar aqueles 500 metros, comecei a caminhar aqueles 1000, aleluia. Comecei a caminhar por aqueles 1000, aleluias. Deixa eu ver aqui. Ele mediu na porta do norte e me fez passar por fora a pé exterior. Ao passar do oriente, corriam as águas do lado, e saiu o homem do oriente, tendo na mão um cordel, e mediu 1000 covados. E Ezequiel falava, olha, enquanto ele mandava eu caminhar por 1000 covados, eu também caminhava. Isso era um total de 500 metros. E nesses 500 metros que eu caminhava, eu estava vendo a água sair de debaixo do meu pé e chegando até o meu tornozelo. Sabe o que Deus estava mostrando para Ezequiel naquele momento? E sabe o que Ezequiel estava querendo falar para nós naquele momento? E sabe o que Deus quer falar para nós que fizemos esta campanha da purificação? Sabe o que também que Deus está falando para você que chegou no último dia desta campanha? Deus está falando, olha filho, eu fiz você caminhar 500 metros, fiz você caminhar por 1000 covados, e enquanto você caminhava, aquela água que pegava pelo seu tornozelo, era a água que te dava a firmeza na tua caminhada, era a água que te dava firmeza no evangelho, era a água da mudança, era a água que purificava os teus pés, era a água da purificação da tua caminhada, era a água que te mostrava que você é 100% dependente de mim. Deus está falando para nós, olha,
enquanto vocês estavam nesta oração, enquanto vocês estavam fazendo esta campanha, enquanto vocês estavam se sacrificando para mim, se sacrificando em oração, se sacrificando em jejum, se sacrificando em palavra bíblica, se sacrificando em louvor, se sacrificando com o coração puro, eu estava dando firmeza para os teus pés. Sabe por quê? Porque a partir de hoje os seus pés só irão aonde eu quero que vá. A partir de hoje vocês vão perceber que são dependentes da minha vontade, que são dependentes do meu querer. Deus estava falando, a partir de hoje vocês estão recebendo a firmeza na caminhada, a firmeza do evangelho, estão recebendo a mudança de caráter, o verdadeiro avivamento. Era isto que o Senhor Jesus Cristo está falando para nós. Aleluia. Nós muitas das vezes, por ser humano, a gente acaba tropeçando. Muitas das vezes, por ser humano, aleluia, que calor, Jesus. Muitas das vezes, por ser humano, a gente acaba balançando por um lado e por outro. Mas nesta noite Deus está falando, olha, estou dando a firmeza. É só ter fé e permanecer firme, que eu estou dando a firmeza. Vocês não vão mais mexer para a esquerda e para a direita. A partir de agora, se vocês crerem, vocês vão ter a firmeza do evangelho. O que isso quer dizer? Vocês serão purificados de corpo, alma e espírito, porque eu sou o Deus que purifica, eu sou o Deus que faz, eu sou o Deus que santifica, e verdadeiramente vocês são a imagem e semelhança, aleluia, são a imagem e semelhança do meu ser. E aí Ezequiel vai falando, olha, Ezequiel fala assim para nós, olha, enquanto eu caminhava 1000 covados, que era equivalente a 500 metros, eu vi aquele homem medindo, aleluia, medindo mais 1000 covados. Enquanto a água pegava no meu tornozelo, eu vi aquele homem de branco, em grande glória e esplendor, caminhando mais 500 metros e medindo mais 500 metros. E aí Ezequiel vai falando, olha, quando ele terminou de medir aqueles 500 metros, ele novamente me chamou e me puxou. E eu comecei a caminhar mais aqueles 500 metros. E quando eu caminhava aqueles 500 metros, aquela água que estava no meu tornozelo foi subindo. Chegou na minha canela. Aquela água que estava na minha canela, quando eu cheguei no final de 500 metros, subiu para o meu joelho. Sabe o que Ezequiel está querendo falar neste momento? Sabe o que Deus está querendo falar neste momento? Olha, quanto mais você caminha, quanto mais você busca, mais autoridade eu te dou. Quanto mais você caminha, quanto mais você busca, mais intimidade você vai ter comigo. Quanto mais tu caminha, quanto mais você busca, mais água no teu joelho eu coloco. Quanto mais você busca, quanto mais você caminha, aleluia, glória a Deus, mais estrutura eu te dou e mais perseverança eu vou te dar. Porque quanto mais você caminha, que a água sai do teu tornozelo, que a água passa pela tua canela e chega no teu joelho, eu te dou intimidade e você começa a orar cada vez mais. Começou com 5 minutos e foi caminhando esses 500 covados, foi para 15, 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 horas, e quanto mais você caminhar, quanto mais próximo dos 500 metros você chegar, mais intimidade eu vou te dar. Aleluia. É isto que a palavra do Senhor vai vir dizendo para nós. A palavra de Deus vai vir dizendo, olha, quando a água chegar no teu joelho, toda a luta, toda a provação que você passar, não é para resolver com o punho, não é para resolver com a perna, mas é para resolver no joelho, porque é no joelho que eu vou me movimentar, é no joelho que eu vou mover a minha mão, e é no joelho que eu vou te amadurecer. Ricadabacantoriande calabaia, recalabachou canteriande labai. Então caminha esses 1000 covados, meu irmão. Caminha esses 500 metros, meu irmão. Vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando e ganhando mais intimidade. Quem sabe no dia de ontem você orava pouco e agora já está orando mais um pouco. Mas vai caminhando, vai passando por este rio purificador. Deixa Deus ir te purificando, pois quanto mais Ele te purifica, mais intimidade nós vamos ganhando. Quanto mais Ele te purifica, mais autoridade Ele vai te dando. Mais tu pisa na
cabeça da serpente, mais ainda você vai ficar no fogo. Quanto mais você busca, mais o teu lábio vai ter brasa viva como de fogo. Quanto mais você busca, mais fogo vai ter na tua mão. Este é o efeito desta campanha. Esta campanha, enquanto nós fazíamos, enquanto nós orávamos, nós estávamos caminhando este mil covado. Enquanto nós estávamos fazendo esta campanha, nós estávamos caminhando esses 500 metros, estávamos caminhando, e quando nós terminava um dia de campanha, aquele homem estava medindo mais 500 metros para que no dia de amanhã nós viéssemos passar. E quando nós chegou no segundo dia, Deus, aleluia, ele foi e mediu mais 1000 covado, mediu mais 500 metros para que no outro dia nós também viéssemos atravessar. E isso não vai parar no dia de hoje. A campanha acabou, mas esses 500 covados, aleluia, esses 1000 covados, este 500 metros ainda vai prevalecer na nossa vida. Quanto mais nós orarmos, quanto mais nós louvarmos, quanto mais ler a palavra, quanto mais, aleluia, quanto mais jejuar e orar, mais Deus vai fazer nós caminharmos por este 500 covado, aleluia, por esses 500 metros e 1000 covados, para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí Ezequiel vai vir falando, olha, aleluia, aleluia, Jesus, eu falei que era uma palavra da parte do Senhor para nossas vidas. Falei também que era uma palavra revelada, e o Senhor Jesus só permitiu trazer esta palavra no último dia desta campanha. E aí Ezequiel vai me falando, olha, enquanto eu caminhava mais esses 500 metros, que a água chegava no meu joelho, eu vi aquele homem medindo mais 500 metros. Eu vi aquele homem medindo mais 1000 covados. E logo então, ele mandou eu seguir. E quando eu segui caminhando sobre aqueles 500 metros, eu vi aquela água subindo do meu joelho e chegando na minha coxa. E quando aquela água chegou na minha coxa, não demorou muito, e aquela água já estava no meu lombo. Sabe o que Ezequiel estava falando? Olha, não demorou muito, mas aquela água chegou no meu quadril, aquela água chegou na minha cintura. Quanto mais eu andava, mais profundo eu ficava. Quanto mais eu caminhava, mais intimidade eu tinha. Quanto mais eu caminhava, mais perto do Senhor eu estava. Sabe o que Deus está falando? Continua caminhando, porque a água chegou no quadril, a água chegou na cintura. E sabe o que isso significa? Água na cintura é estrutura, é firmeza, perseverança. A água na nossa, aleluia, na nossa cintura é estrutura. Sabe por quê? Porque Deus é a nossa estrutura, e Deus, ele não falha. Deus, ele é o Todo-Poderoso, e quando Deus é a nossa estrutura, não adianta a provação, não adianta o vento, a nossa, aleluia, a nossa casa não cai, porque é Deus que está segurando o nosso lar, é Deus que está segurando a nossa casa. E verdadeiramente nós somos templo do Espírito, verdadeiramente nós somos casa do Senhor, e quem limpa esta casa é Deus, quem segura esta casa é Deus. E não importa o que aconteça, Deus está segurando a tua estrutura. Então não caias, meu irmão, não vacila, meu irmão, porque a vitória Deus já nos deu. Deus já nos deu a nossa vitória, porque Ele é a nossa estrutura, e nós estamos caminhando esses 500 covados. Então continua caminhando, irmão, continua caminhando, continua caminhando, continua caminhando. Sabe por quê? Porque quando nós caminhamos, aleluia, sabe o que vai acontecer? No versículo 5, Ezequiel vai vir falando, aleluia, no versículo 5, Ezequiel vai vir falando que chegou um ponto daqueles 500 covados, que ele estava caminhando, daqueles 500 metros e 1000 covados, perdão, que ele estava caminhando, que a água da cintura, aleluia, ele foi caminhando, aquela água que estava na cintura foi subindo para o peito. E quando aquela água subiu para o peito, Deus purificou o coração, porque o coração é um instrumento enganoso. Mas quando Deus chega no nosso coração, que nós abrimos a porta do coração para Deus, aquele coração que é enganoso, Deus vai quebrantando. Aquela pedra que estava no nosso coração, Deus vai arrancando. Deus vai dando de volta um coração de carne, e Deus vai colocando amor no nosso coração, vai colocando benignidade, misericórdia. Deus vai colocando, aleluia, vai colocando fidelidade. Deus vai colocando humildade. E quanto mais Ele purifica o nosso coração, mais nós vamos andando aqueles 500 metros, mais a gente anda aqueles 1000 covados, e aquela água que estava no nosso peito, ela vai subindo pela cabeça. E sabe o que acontece? Nós chegamos no nível, nós chegamos em um nível que só é capaz de atravessar a nado. Nós chegamos em um nível que só vai ser capaz
de atravessar nadando. Só vai ser capaz de atravessar mergulhando. Só vai ser capaz de atravessar na braçada. Só vai ser capaz de atravessar Haricatalabakai, Riande Calabachou, Riande Caia, Rabande Cancho, Ribandecai, Riande Calabace, Candoriande Calabaia, Aracadabaqueta, Ricandori Bandaraia. Nós vamos chegar num ponto que nós vamos ter que nadar sobre este rio. Nós vamos ter que nadar sobre este rio. Vamos ter que nadar sobre este rio. E sabe o que acontece quando nós chegamos no grau de estar nadando no rio? Sabe o que acontece quando nós chegamos no grau de ter que mergulhar para passar sobre aquele rio? Aleluia! Nós chegamos no grau de andar em espírito. Nós chegamos em um grau de estar como Enoque. Enoque caminhou 300 anos lado a lado com Deus. Riande Calabacaia. E é graças. E sabe por quê? Porque Enoque já estava mergulhando na profundidade da palavra do Senhor. Enoque já estava, aleluia, Enoque já estava na profundeza do rio purificador. Enoque já estava mergulhando sobre aquele 500 metros, já estava mergulhando sobre aquele 1000 covado. E aí Enoque começou a caminhar no Espírito. Enoque começou a andar no Espírito. E quando nós andamos no Espírito, o nosso pensamento fica um com Deus. Quando nós andamos no Espírito, o nosso coração fica um com Deus. O nosso coração fica igual o coração de Davi. Aleluia! Coração idêntico ao de Deus. E quando nós estamos andando no Espírito, quando nós estamos ali andando no Espírito, Deus vem se agradando. Quando nós andamos no Espírito, o nosso corpo, a nossa vida fica igual Elias. Elias não precisava falar em nome de Jesus Cristo não vai chover. Elias falava, em meu nome, eu digo, eu profetizo que não vai chover durante 3 anos e meio. E Deus cumpre. Sabe por quê? Porque a vontade que Elias sentiu não era a vontade de Elias. A vontade que Elias sentiu era a vontade de Deus. Quando nós começamos a mergulhar sobre aquele rio, quando nós damos braçada naquele rio, que estamos andando lado a lado com o Espírito, sabe o que acontece? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vive mais você, mas Cristo vive na tua vida. Ei, calabacantoriandecai. Quando nós começamos a caminhar com Cristo, a andar lado a lado com Cristo, sabe o que acontece? Deus faz contigo como fez com Pedro. Deus colocou a chave dos céus na mão de Pedro, sabe por quê? Porque nenhuma obra do maligno vai prevalecer contra a igreja. Não importa o quanto de maldição que é jogado na nossa vida, nenhum mal prevalece. Não importa o tanto de macumba que façam, nenhum mal prevalece. Sabe por quê? O que é ligado na terra é ligado no céu. O que é desligado da terra é desligado do céu. Então começa a ligar agora nesta terra a tua vitória, para que no céu você já venha ter a vitória. Começa a ligar aqui na terra a tua libertação, para que lá no céu venha a ser ligada a libertação. Começa a ligar aqui agora a tua purificação, para que lá no céu você já venha estar puro. E começa a desligar da tua vida a vaidade. Começa a desligar da tua vida o pecado, para que lá do céu venha a ser desligado também. E assim o Senhor Jesus vai esquecer do teu passado. O Senhor Jesus vai se esquecer, aleluia, do teu pecado. Começa a desligar agora. Desliga a obra de macumba que fizeram contra a tua vida. Desliga aquela palavra de maldição. Desliga também do teu coração aquela mágoa que está presa, aquele rancor que está preso. Vai desligando agora e vai ligando coisa boa. Liga. Ricalabacantoriandelabai. Liga, vai ligando com o Senhor as coisas boas e vai desligando as coisas ruins da tua vida. Começa a mergulhar nesse mar. Começa a mergulhar neste rio. Receba a purificação. Vai recebendo a firmeza na caminhada, vai recebendo a firmeza do evangelho, vai nadando, vai dando braçada, vai mergulhando. Eita lavacantoriande calabaia, richa calabachou canteribá. E o interessante, amada igreja, o interessante é que lá no versículo 7, Ezequiel vai vir falando assim, ó. Ezequiel vai vir falando assim, ó. Quando eu cheguei àqueles 500 metros que só era possível atravessar a nado, eu consegui enxergar. E o que ele enxergou, amada igreja? Ele enxergou a areia do mar. Ele falava, olha, eu consegui enxergar a areia do mar. Eu já estava próximo àquela areia. E sabe o que ele viu naquela areia do mar? Ele viu muitas árvores. Muitas árvores significa muitos frutos. E Ezequiel ainda vai falar assim, olha,
enquanto eu via aquelas muitas árvores e eu vi aqueles muitos frutos, quando eu mergulhei naquele mar, eu comecei a ver muitos peixes, aleluia, comecei a ver muitos peixes debaixo daquela água. Quando eu mergulhei naquele mar, eu comecei a ver peixe. Eu caminhei e eu vi peixe de todo tamanho, e eu fui caminhando e vendo peixe, e querendo chegar nas árvores, querendo chegar no fruto, e comecei a ver peixe. Ricabande calabacariande labacai, richacandoriande labaia. Amada igreja, entenda bem, peixe significa alma. Peixe significa alma. Quando você se permite caminhar os 500 metros sobre o rio, quando você permite Deus começar a jogar água no teu tornozelo, passar para o joelho e para a cintura, quando você permite chegar no nível de mergulho, de nadar, Deus vai começar a jogar peixe na tua mão, meu irmão. Deus vai começar a fazer você ver peixe no mar. Deus vai começar a fazer você pescar peixe. Peixe de todo tamanho. Peixe pequeno, peixe grande, peixe médio, peixe minúsculo. Todo tipo de peixe. Criança, jovem, adolescente, adulto, ancião. Todo tipo de peixe. Deus vai começar a botar no teu caminho. Deus vai começar a colocar no teu caminho. Peixe que está na prostituição. Peixe que está no adultério. Peixe que está na fornicação. Peixe que está na... Aleluia. Peixe que está no vício. Peixe que está na droga. Peixe que é traficante. Vai colocar peixe da política. Vai colocar todo tipo de peixe. Vai colocar maçom, macumbeiro, feiticeiro. Tudo no teu caminho. E como você está mergulhando naquela água. Aqueles peixes que aparecer, eles também vão ser purificados na mesma água que tu está nadando. Você purificado na mesma água que você está nadando. E quanto mais você nada, mais próximo tu vai ficar daquela árvore. Quanto mais você nada, mais próximo vai ficar daquele furto. E vai ficando. Você vai ganhando alma na caminhada e vai chegando próximo do fruto. Vai ganhando alma na caminhada e vai chegando próximo da árvore. Sabe por quê? Porque quando você chegar perto da árvore, é a recompensa que Deus vai te dar pelas almas que o Senhor Jesus colocou na tua mão. Pois esses são os frutos do Espírito. E quanto mais próximo você chega daquela árvore, quanto mais próximo você chega daqueles frutos, quanto mais próximo tu vai chegando, Deus vai te dando humildade, Deus vai te dando fidelidade, Deus vai te dando amor, Deus vai te dando benignidade, Deus vai te dando longanimidade, e você vai nadando, vai chegando perto do fruto, Deus vai te dando ainda mais domínio próprio, e tu vai chegando perto do fruto. Aos olhos do mundo, eles vão falar que você ficou tapado. Aos olhos do mundo, vai falar que você tem sangue de barata. Mas aos olhos de Deus, vai falar que você está sendo transformado. Aos olhos de Deus, Deus vai falar que você está sendo moldado, que você está ficando diferenciado. Deus vai falar que você está ficando santificado. Aos olhos de Deus, você está mergulhando e recebendo fruto, mergulhando e ganhando alma. O mundo não entendendo nada, o mundo só enxergando você chegando mais próximo de Deus. O mundo só vendo Deus te usando e não entendendo nada. O mundo só vendo Deus te usando e não entendendo nada. E quando o mundo menos esperar, Deus vai te usar para ganhar eles para a presença do Senhor. E lá no versículo 8 de Ezequiel vai vir falando assim, ó. Gente, Ezequiel vai falar assim, ó. Quando eu entrei naquele mar, eu percebi que a água daquele mar, aleluia, deixava os peixes saudáveis. E Ezequiel vai falar assim, ó. Quando eu olhei para aquelas árvores, eu percebi que a água do mar passava pela raiz das árvores. E quando aquela água passava pela raiz das árvores, eu via que as árvores iam ficando saudáveis. Ei, calabacantoriande calabaia. Vocês não entenderam não, né? Ricalabaque canderibá. Ó, Jesus falou para aquela mulher lá na beira do poço. Se eu te der a água de beber, você jamais sentirá sede. Esta água que Deus nos dá é água saudável. Esta água saudável faz a nossa árvore dar mais frutos. Faz a nossa árvore dar fruto bom. Esta água purificadora faz a nossa árvore crescer mais rápido. Faz a nossa árvore florescer mais rápido. Esta água que deixa as árvores saudáveis, mesmo que a árvore venha estar com as folhas murchas, com as folhas caídas, quando esta água passa pela raiz, aquela árvore
começa a dar novas folhas, começa a brotar fruto, começa a botar flor, começa a brotar, vai brotando e vai crescendo, crescendo, crescendo. Assim como a tua vida espiritual também vai crescendo, meu irmão. Esta água saudável, quando passava pelos peixes, que os peixes iam ficando saudáveis, Deus estava falando assim, ó, a minha água quando passa pelo peixe, mesmo que o peixe aos olhos do mundo venha estar morto, aquele peixe ressuscita. A minha água quando passa por aquele peixe, mesmo que aquele peixe venha estar magro, aquele peixe fica gordo. A minha água quando passa por aquele peixe, mesmo que o peixe seja pequeno, aquele peixe fica grande. E assim vai indo. A água passando e deixando tudo saudável. A água passando e deixando tudo saudável. Sabe o que isso também me faz entender? É que quando aquele rapaz mergulhou 7 vezes naquele rio sujo, quando ele mergulhou 7 vezes naquele rio sujo, ele estava passando por um processo. E este processo era o processo do rio purificador. Indo mais fundo ainda. Aleluia. Ele mergulhou a primeira vez naquele rio sujo. Nada aconteceu. Aos olhos dele nada aconteceu. Mas quando ele mergulhou a primeira vez, Deus estava, aleluia. Quando ele mergulhou a primeira vez, é porque Deus estava colocando a água debaixo do pé dele. Quando ele mergulhou a segunda vez, Deus colocou a água no tornozelo dele. Quando ele mergulhou a terceira vez, Deus colocou a água na canela dele. Ele mergulhou a quarta, Deus colocou a água no joelho dele. Ele mergulhou a quinta, Deus colocou a água na cintura dele. Ele mergulhou a sexta e Deus colocou a água no peitoral dele. E quando ele mergulhou a sétima vez, Deus colocou a água acima da cabeça dele. E aquele rio que parecia estar sujo era um rio purificado, porque verdadeiramente o que parecia que fazia o rio ficar sujo era o pecado daquele homem. Quando ele mergulhou naquela água, o pecado dele ia saindo da vida dele. Ele mergulhava naquela água e o pecado ia saindo da vida dele, a sujeira ia saindo da vida dele. E quando ele deu o sétimo mergulho, que a água estava sobre a cabeça dele, quando ele deu o sétimo mergulho, que a água passou da cabeça dele, ele percebeu que na verdade aquela água era purificada, que na verdade aquele rio era puro, que na verdade aquela água que parecia ser uma água que ia trazer doença, foi uma água que o deixou saudável, foi uma água que em vez de levá-lo à morte, foi uma água que levou à vida. Sabe por quê? Porque quando nós não entendemos a obra de Deus na nossa vida, nós achamos que o evangelho de Cristo é o evangelho que nos proíbe. Mas quando nós entendemos a obra do Senhor na nossa vida, nós vamos entender, aleluia, que o querer de Deus na nossa vida é para verdadeiramente nos libertar, é para verdadeiramente nos deixar livre. É isso que aqueles 7 mergulhos significa. Ele olhou primeiramente com o olho dele carnal e falou: misericórdia, meu Deus, essa água aí não dá para mim não. Essa água aí é uma água muito terrível. O evangelho da cruz é um evangelho muito apertado, para mim não dá não. Mas aí o servo dele, usado por Deus, falou: meu rei, dá um mergulhinho. Não, meu rei não, desculpa, perdão. Meu senhor, dá um mergulhinho nesse rio. Dá um mergulhinho, você não tem nada a perder. Mergulhe uma vez. Aí ele mergulhou. Mergulhou a segunda vez, mergulhou, e foi mergulhando. Quando chegou na 7ª vez, que ele sentiu o gostinho da palavra, que ele já estava transformado, ele falou: verdadeiramente, esse rio é um rio saudável. Verdadeiramente, esse rio é um rio que dá vida. Verdadeiramente, a porta é estreita, mas o jugo é leve. Verdadeiramente, esse é o caminho que eu quero para minha vida, porque verdadeiramente, este é o caminho que vai me levar para a salvação de Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor venha falar melhor em cada coração, aquilo que as minhas palavras não foi capaz de expressar, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está expressando cada vez melhor no coração de cada irmão. E eu sei que o Senhor Jesus, enquanto eu pregava esta palavra que veio do Espírito Santo de Deus, eu sei que o jugo do diabo caiu por terra, que aquela tentação caiu por terra, que aquela fraqueza caiu por terra, e que nós recebemos a vitória, porque no dia de hoje nós fomos lavados, aleluia, por aquela água saudável. Verdadeiramente, nós éramos uma árvore que estava murcha, que não estava dando fruto muito saudável, mas aquela água passou pela nossa raiz
e nos deixou uma árvore saudável. Aquela água passou por nós e nós que éramos um peixe feio, ficamos um peixe bonito. Aquela água veio nos aprofundando cada vez mais, ao ponto que nós começamos a dar braçada sobre aquele mar. Então receba esta palavra para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo e receba a transformação do Senhor a partir do dia de hoje. Não estranhe, meu irmão, se por acaso o que você fazia, aleluia, você começar a sentir vontade de não fazer. Não estranha se aquela coisa que você fazia, você começar a sentir nojo. Não estranha, meu irmão, porque é o Espírito Santo que está te lapidando. É o Espírito Santo que está te lavando nesta água saudável. E é porque você começou a mergulhar neste rio purificador. Aleluia! Glória a Deus! Que o Senhor Jesus abençoe a cada um dos irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Você que está aceitando a Jesus pela primeira vez, levanta 2 mãos para o céu e se sentir no coração de ficar de joelho. Fique de joelho e repita tudo que o Espírito Santo disser. Senhor Jesus, perdoe os meus pecados e reescreva e escreva o meu nome no livro da vida e sela com o teu sangue. Dai-me o teu Santo Espírito para que eu venha ter força e venha estar irrepreensível para a tua vinda, pois verdadeiramente o Senhor me lavou com esta água purificadora e eu recebi o banho da água saudável. Você que neste momento está retornando para a presença do Senhor, levanta 2 mãos para o céu e se sentir de ficar de joelho, fique de joelho e repita o que o Espírito Santo de Deus disser. Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, reescreva o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Dai-me o teu Santo Espírito para que eu venha estar irrepreensível para a vinda do Senhor. Pois nesta noite o Senhor me lavou no rio purificador e nesta noite o Senhor, aleluia, me deu um banho com esta água saudável e eu voltei a sentir o gosto do Evangelho, voltei a sentir o gosto do mel nos meus lábios. Amém, Jesus. Amém, Senhor.